Hoje, 4 de junho de 2020, vamos aprender um pouco sobre transformação física e transformação química da matéria. Bom, então vamos pensar, o que é matéria? Tudo que ocupa lugar no espaço, que tem massa, volume, chama-se matéria. E as duas palavras, transformação física, está se referindo à mudança física que acontece apenas na matéria. Por exemplo, se eu pego esse papel e rasgo em vários pedaços, esses que se formaram, cada pedacinho desse continua sendo papel, continua pertencendo ao todo que antes era aquele papel inteiro. Então, o que mudou aqui apenas? Apenas a parte física. O mesmo acontece se eu pegar, por exemplo, uma lata de alumínio, amasso essa lata, após amassada, mudou apenas a parte física dela. Também, se eu pego uma água que está lá no congelador, está na forma sólida, trago, coloco aqui, por exemplo, nesta bancada, essa água pode passar para a forma líquida. Aí, quando ela passa para a forma líquida, eu tenho mudança apenas no estado físico. Antes, o gelo que saiu do congelador sólido se transformou na forma líquida. Agora, essa mesma água, se eu levar ao fogão e aquecê-la, ela vai mudar de estado físico, ela vai passar para a forma gasosa. Então, vai haver apenas mudança na forma física dela. Não houve mudança na estrutura que forma essa matéria, no caso, essa substância, água. Isso é uma transformação física. A transformação física não altera em nada a composição da matéria. Por exemplo, no caso da água, a água continua sendo formada por hidrogênio e por oxigênio, tanto na forma líquida quanto na forma sólida, quando é retirada do congelador, e também na forma gasosa, quando ela evapora. Então, a composição continua sendo a mesma. No caso do papel, continua sendo a mesma composição do papel anterior, mudou apenas a forma física. Continua sendo formado por celulose da mesma forma. Isso é uma transformação física da matéria. Agora, nós vamos para outro tipo de transformação que acontece na matéria, que é a chamada transformação química. E para compreender a transformação química, eu vou usar a maçã, que ao final vai ficar uma atividade para vocês sobre ela. Então, vejam, se eu pegar essa maçã e dividi-la ao meio, aqui eu já tenho uma dividida. Se eu dividir ao meio, observe que as duas partes estão iguais. Dividida. Agora, esta parte aqui, eu vou passar aqui no suco de limão. E esta aqui não vai receber suco de limão. Então, eu vou deixar essas duas partes ao final da aula, ao final deste vídeo. Eu vou deixar uma atividade para vocês sobre esses pedaços da maçã. Bom, vou deixá-los logo aqui. Esse é o pedaço que está com limão. E esse é o pedaço com limão, não podemos misturar. E sem limão. Vamos ver o que acontece. Bom, e falando agora em transformação química, a mudança vai acontecer não só na forma física da matéria, acontece a mudança
na estrutura, na composição da matéria. Transformação química também pode ser chamada de reação química. E numa reação química eu tenho duas partes principais, que são os reagentes e os produtos. Um exemplo bem conhecido, aqui eu tenho um exemplo bem fácil para que vocês possam entender. Vou colocar água. Colocar um comprimido efervescente e o comprimido efervescente. Bom, está ocorrendo uma reação química onde gás está sendo liberado. As bolhas referem-se ao gás que está sendo liberado nessa reação química. É importante a gente lembrar que numa reação química, muitas vezes forma o gás, como é nesse caso, forma também, é liberado também numa reação química calor, luz, também há mudança de cheiro. Até aqui mesmo é possível a gente observar. Houve uma pequena mudança no cheiro aqui. E o gás está sendo liberado aqui. Formação de gás é uma das ações que acontecem numa transformação química. Um outro exemplo de transformação química é quando eu tenho produção de luz e calor. Vamos observar. Eu tenho aqui o papel. Vou colocar um pouco de permanganato de potássio. Permanganato de potássio e glicerina. Vamos ver o que vai ocorrer aqui. Vou deixar aqui do lado, porque daqui a pouco vai acontecer uma reação química aqui. Outro exemplo de reação química que eu posso mostrar aqui também é sobre combustão. Vou mostrar um outro tipo de combustão. Corante, água, corante. Água, corante. Bom, para que haja combustão, eu preciso do oxigênio que está aqui disponível na atmosfera. E após a combustão, será formada a luz e também liberado o calor. Olha, aqui está acontecendo uma reação química com formação de luz e de calor. É possível a gente perceber, né,
que calor aqui também está sendo formado. Quando eu coloco o que está ocorrendo neste momento? A vela se apagou porque o gás oxigênio que estava alimentando o fogo, que é chamado de comburente, ele foi retirado no momento que eu coloquei, no momento que eu tampei a vela. Então, neste caso aqui, né, esse Erlenmeyer, que é este vidro aqui, acabou que ficando dentro dele somente o oxigênio que estava disponível no momento, como era pouco, a vela logo se apagou. Aqui é um processo de reação química em relação à combustão. Essa combustão, loguinho, a luz vai se apagar porque o que mantém o fogo aceso é o oxigênio. Assim que ele se apagar, a luz também se apaga. Agora, o fato de a água subir aqui já é outro processo, é referente à pressão atmosférica, que a gente vai estudar mais à frente. A água está ocupando o espaço do Erlenmeyer. Aqui a gente viu uma reação química de combustão. Também é possível a gente ver um outro tipo de reação química que acontece. Olha, aqui está acontecendo uma reação química entre o permanganato de potássio e a glicerina. Nesse caso, nós temos uma reação química de combustão, onde é liberado calor e também a luz que vocês estão vendo. Aqui somente o permanganato de potássio com a glicerina, são chamados de reagentes, produziram um produto que é o fogo e também a cinza que vai ficar aqui. Então, numa reação química, nós temos os reagentes e o produto. Outro exemplo também, vamos fazer agora um vulcão. Bom, nesse vulcão aqui, os produtos que a gente vai usar são bicarbonato de sódio, vou colocar um corante para chamar mais atenção, para ficar mais bonito. O vermelho é melhor, não? Que cor dá um negócio. Então, quais são os reagentes que eu vou utilizar aqui? Os reagentes são o bicarbonato de sódio, o corante apenas para dar essa corzinha bonita que vocês vão ver. O bicarbonato de sódio vai reagir com o vinagre de maçã, que é um ácido, e vão produzir um gás.
Então, nesse caso, vou ter produção de gás. A produção do gás já é o produto dessa reação química. Que vulcão! Aqui também. Então, vamos lá. Esse vulcão, a fenda dele, as fendas são enormes. Haja bicarbonato de sódio e vinagre para produzir as lavas desse vulcão. Então, aqui nós temos uma reação química. Repetindo, quais foram os produtos utilizados? Vinagre e bicarbonato de sódio. Bom, como esse vulcão já está desativado, a erupção dele foi fraca. Ele tá furado. Ele tá furado, né? Ele tá vazando. Mas então, vou usar o Erlenmeyer para improvisar um vulcão. Já que esse tá furado, ele não entra em erupção mais. O corante foi só para dar aquela corzinha bonita. Agora sim, olha aí. Reação química, produção de gás carbônico. Então, bom, pessoal, então é o seguinte. As reações químicas estão presentes em nossa vida muito mais do que nós pensamos. Uma coisa que é muito importante para a manutenção da vida no planeta, que é a famosa fotossíntese, é resultado de uma reação química. Mas a reação química também acontece dentro do nosso corpo. O tempo todo o nosso corpo está realizando transformação química. Por exemplo, quando eu como alguma coisa, esse alimento passa por uma transformação química. Outros exemplos são as nossas células, que realizam uma transformação química para a liberação e produção de energia que nós precisamos para viver. Mas aí na sua casa, no seu dia a dia, você está sempre convivendo com reação química. Por exemplo, quando a sua mãe está fazendo um bolo, ela está utilizando os ingredientes que são chamados na ciência, a gente utiliza o nome de reagentes, e o bolo vai ser chamado de produto. Então veja, o que você chama de ingrediente, na verdade, são os reagentes, cientificamente falando. E o bolo é o produto. Mas também, quando você vai assar uma carne na sua casa, você observa que a carne, antes de ser assada, ela tem um cheiro diferente. Após passar pela brasa, ou qual que seja a forma de assar a sua carne, ao final ela vai ficar com outro cheiro, então vai haver mudança no cheiro, na cor também da carne. Outro exemplo também de reação química que acontece é quando você frita um ovo. O simples fato de fritar um ovo, você está promovendo uma reação química, porque aquele ovo, após ser frito, ele não pode mais voltar à forma inicial. Ele fica diferente da forma inicial. Ele muda cor, aspecto. Então ali eu tenho uma reação química.
E outro exemplo de reação química é no amadurecimento de frutas. Quando as frutas amadurecem, também temos reação química. No apodrecimento das frutas, também há reação química. No cozimento do alimento do seu dia a dia, em geral, existe a reação química, ou seja, uma transformação química. Bom, então agora explicando outro exemplo de reação química. Vou pegar a batata. A hora que você for falar assim. Colocar dentro da batata água oxigenada. Essa água oxigenada é aquela volume 10. Aqui eu tenho um processo de fervura. Outro exemplo de reação química. Então, observa como ficou aquela batata com a água oxigenada volume 10. Agora, vocês lembram da maçã que foi cortada no início da aula? Bem, aqui estão os dois pedaços. O pedaço em que eu não passei limão e o pedaço que eu coloquei limão. Observem a diferença entre os dois. Aqui eu passei na água, no limão, no suco do limão. E aqui eu não passei em local nenhum. Aqui não houve oxidação, não houve reação química. Já nesse pedaço, a reação química aconteceu da seguinte forma. A maçã ao entrar em contato com o oxigênio que está aqui na atmosfera, ela passou por um processo chamado de oxidação. Bom, pessoal, então, como atividade, eu quero que vocês descubram